Evangelho de Mateus, capítulo 28, de 11 a 15. Depois que todo mundo achar, a gente vai colocar o texto no Data Show. É para que você deixe o texto aberto, tá bom? Vamos ler juntos? E indo elas, eis que alguns dos guardas foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes tudo o que sucedera. Reunindo-se eles em conselho com os anciãos, deram grande soma de dinheiro aos soldados, recomendando-lhes que dissessem: vieram de noite os discípulos dele e o roubaram enquanto dormíamos. Caso isto chegue ao conhecimento do governador, nós os persuadiremos e vos poremos em segurança. Eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos. Esta versão divulgou-se entre os judeus até o dia de hoje. Vamos orar? Deus, fala ao nosso coração pela Tua palavra, graça e misericórdia. Oramos em nome de Cristo. Amém. Meus irmãos, quero mostrar para vocês aqui este lugar. Esse lugar é um centro de excelência que atende a 200 pessoas em média no Rio de Janeiro. Tem 44 leitos de UTI, 120 leitos de enfermaria apenas para cirurgias de altíssimo grau técnico no cérebro. Esse é o centro cirúrgico e esse lugar existe. Esse lugar existe, é o Instituto do Cérebro Paulo Niemeyer, aqui no Rio de Janeiro, e o governo do estado do Rio de Janeiro investiu, segundo o próprio site do governo do Rio de Janeiro, 80 milhões de reais em parceria para construir este centro de excelência em neurocirurgia no Rio de Janeiro. Já está funcionando, graças a Deus. 80 milhões de reais. Dado do Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário Federal do Estado do Mato Grosso, divulgado pelo site Jus Brasil. Um estudo realizado pelo Departamento de Competitividade e Tecnologia da Fiesp revelou os prejuízos econômicos e sociais que a corrupção causa ao Brasil. O valor chega a 69 bilhões de reais de suborno, propina, desvios por ano. Por ano, 69 bilhões de reais por ano. Fiz as contas. Com 69 bilhões de reais só de suborno, propina no Brasil por ano, daria para construir 840 hospitais de ponta de excelência, como o que acabamos de ver. Por ano. Por ano. Ok? Só de dinheiro desviado. Sabe qual é o pior suborno, meus irmãos? É o suborno da fé. Esse suborno aí, financeiro. Esqueci de dar um dado. Vou até voltar. O valor de 69 bilhões de reais de suborno por ano foi detectado há 3 anos atrás. Está ali em destaque em vermelho, não sei por que a cor entrou automaticamente. Mas isso há 3 anos atrás. 69 bilhões de reais por ano, há 3 anos atrás, antes de algumas descobertas por aí. Ok? Então vamos pensar sobre a questão na perspectiva do texto que lemos. Dê uma olhada no texto que nós lemos e mantenha ele aberto. O texto que nós lemos fala sobre um suborno. O texto que nós lemos fala sobre o suborno da fé. Pode tirar aí, tio Carlos, agora. Nós não vamos usar mais o Data Show. O que o texto nos ensina, o que o texto nos mostra, é que Jesus, depois da sua ressurreição, enfrenta
o suborno da fé. Olha o que o texto diz. O texto vai nos dizer que os segredos, as intenções de alguns corações daquela época estava voltado para apagar historicamente a ressurreição de Jesus Cristo. O suborno da fé nasce de um fato verdadeiro que incomoda. É o que o texto vai dizer. O texto vai dizer, versículo 11, que os guardas que estavam responsáveis para guardar o túmulo de Jesus Cristo, diz o versículo 11, eles foram testemunhas oculares de que aquele corpo que estava lá havia ressuscitado. Isso era um fato histórico, inegável. Mas eles resolveram ir atrás dos seus líderes para transformar a verdade em mentira. O suborno da fé nasce de algo que incomoda. Guarde isso. O suborno da fé nasce de um fato verdadeiro que incomoda. A segunda coisa interessante, diz o texto, é que o suborno da fé vem como resultado de um projeto. Olha o que diz o versículo 12. Reunindo-se eles em conselho com os anciãos, deram grande soma de dinheiro aos soldados. O suborno da fé vem para produzir ali uma santa reunião ali daquele povo que tem como projeto apagar o fato mais importante da história da humanidade. Meus queridos, o que isso tem a ver conosco? Nós estamos vivendo uma época de suborno da fé. Nós vivemos num mundo que quer transformar a verdade da ressurreição numa mentira. Nós vivemos num mundo onde a grande vitória de Jesus Cristo sobre a morte está sendo questionada o tempo todo. Por que essa verdade incomoda tanto? Por que a verdade da ressurreição de Jesus Cristo incomoda tanto o mundo? Por que as pessoas aí fora não admitem essa coisa tão simples, maravilhosa, transformadora, salvadora, que enche o coração de alegria, a vida de esperança e fé, que nos dá tranquilidade para viver, porque se vivemos em Cristo é muito bom, e se morremos em Cristo, disse o apóstolo Paulo, é melhor ainda. Por que isso incomoda tanto? Por que essa mensagem do Evangelho, da vitória sobre aquilo que a humanidade mais teme, que é a morte, incomoda tanto a humanidade? Ao invés da humanidade encontrar ali alento, no momento de tremenda dor, que é a morte, ao invés da humanidade encontrar a tranquilidade da vida eterna, no momento duro que é a morte, por que a humanidade se sente tão incomodada? Você pode falar de qualquer fé, você pode falar, um artista na televisão, ele pode subir nos palcos, eu já cansei de ver nos palcos dos teatros, nos palcos do show, deuses sendo invocados sem incomodar ninguém. Mas ai de um artista evangélico, se num palco de show aí do mundo, do teatro, falar sobre Jesus Cristo, falar da sua fé, falar, eu dedico esse show aqui ao meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele vai tomar pancada o tempo todo, porque a verdade incomoda. A verdade incomoda. A verdade da ressurreição incomoda. E porque incomoda, os poderosos desse mundo têm projetos, eles montam ciladas, eles armam estratégias, eles gastam fortunas tentando desmistificar aquilo que não é mito, que é a fé verdadeira no Senhor Jesus. E é interessante, diz o versículo 12, que naquela época eles usavam grande soma em dinheiro para subornar pessoas. Devia ser triste viver numa época dessa. Devia ser muito triste. Nós vivemos a mesma época. A mesma época. Tudo para detonar o Evangelho. Se vamos criar filmes para que Cristo seja envergonhado, não vai faltar orçamento. Não falta orçamento para filme, novela, show,
que queira acabar com a mensagem de Jesus Cristo ou deturpá-la. Não falta. Isso acontece aqui no Evangelho de Mateus, acontece hoje em dia. E é interessante, porque o suborno da fé, além de ter muito recurso, ele inventa versões. Olha que interessante, diz o verso 13, que recomendando-lhes, lhes dissessem, vieram de noite os discípulos dele e o roubaram enquanto nós dormíamos. É interessante esse versículo 13, porque isso é algo natural hoje em dia. No suborno na fé, uma nova versão surge a cada momento. Jesus Cristo fugiu para o Egito. Outros dizem, não, Jesus Cristo desceu da cruz antes de morrer e colocou outra pessoa lá, ludibriando com poderes mágicos aqueles que estavam ali presentes, vendo a sua crucificação. Outros dizem que Jesus escapou e que quem foi crucificado foi o Simão, que foi carregar a cruz. O tempo todo, novas versões são criadas para tentar não admitir o fato histórico, tão simples e tão libertador da ressurreição de Cristo Jesus. Mas a palavra do Senhor é poderosa, porque ela vai dizer que o suborno da fé também pode persuadir até governantes. Olha o que diz o verso 14. Eles falaram, caso chegue isso ao conhecimento do governador, nós os persuadiremos e vos poremos em segurança. Você vê que o governador é enganado há muitos anos, né? Governador, esse é o tipo do governador que pode dizer, eu não sabia. Porque armaram tão bem articulado esta mentira que até o governador foi enganado na ocasião. Para que eles não fossem condenados à morte, porque essa era a condenação dos soldados incompetentes, eles não só saíram com muito dinheiro no bolso, mas ainda com a segurança de vida. Por isso, não se tornaram testemunhas da ressurreição, mas apenas pessoas caladas, com o bolso cheio. O que acontecia naquela época, graças a Deus, não acontece hoje mais. Pessoas que se calam por causa do dinheiro. O suborno da fé continua. Olha como ele é obediente. Diz o texto, verso 15, que recebendo o dinheiro, fizeram tudo como foram instruídos a fazer. Fidelidade no pecado. Fidelidade no pecado. Fizeram tudo conforme haviam sido comprados para fazer. Divulgaram essa mentira, defenderam aquele suborno que receberam até o final da sua existência. E quando o evangelista escreve, ele diz uma coisa interessante no final. Ele diz assim, que o suborno continua até hoje. Ele diz, esta versão divulgou-se entre os judeus até o dia de hoje. Quando isso aparece na Bíblia, não está falando que é o dia de hoje, século 21, não. Se bem que isso é muito atual. Ele está falando com referência ao tempo em que ele escreveu o texto. Ele diz, é por isso que as pessoas não se chegaram a Cristo Jesus. Então, o que nós vemos aqui nesse texto, do suborno da fé, é algo que chama muito a nossa atenção na mensagem da ressurreição. E eu volto a perguntar, por que é que essa mensagem, a verdade da ressurreição, incomoda tanto? Por que é que a verdade da ressurreição gera um projeto para destruí-la? Por que é que a verdade da ressurreição gera investimento financeiro para destruí-la? Por que é que a verdade da ressurreição faz com que pessoas inventem fatos e versões? E é interessante que a palavra versão aparece no texto, no finalzinho do versículo 15, esta versão divulgou-se até os dias de hoje. Por que é que ela é tão persuasiva a ponto de calar governos? Por que é que a verdade da ressurreição incomoda tanto, a ponto do suborno da fé, fazer com que pessoas se tornem obedientes por anos e anos a fio, na mentira de esconder um fato que foi da transformação? Por que é que o suborno da fé prevalece até o dia de hoje? Por que é que a verdade da ressurreição incomoda tanto? É simples. A resposta é simples. Ou você não crê na ressurreição,
ou você tem que mudar a agenda inteira e se dobrar diante do senhorio de Jesus Cristo. Isso é duro. Porque Jesus nos tira do comodismo. Dê uma olhada aí no texto e descubra o verso 18. O Senhor diz, no verso 18, que com base na autoridade dEle, nós sairíamos da nossa vida tranquila. Com base na autoridade dEle, nós temos uma missão. Verso 19. Com base na autoridade dEle, Ele diz, ide. O suborno diz, aquiete-se. O suborno da fé diz, não se mexa. O suborno da fé diz, deixa como está. O suborno da fé diz, não incomode os poderosos. O suborno da fé diz, cuidado, eles podem armar coisas e tirar você do poder, do caminho. Podem acabar com a sua vida. O suborno da fé quer silenciar as testemunhas da ressurreição, mas nós não fomos subornados nesse projeto maligno. Nós somos aqueles que, revestidos da autoridade do Senhor, vamos proclamar Páscoa após Páscoa, domingo após domingo, que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Isso é para nós inegociável. Ninguém nos compra, ninguém nos dobra. Não estamos aqui para agradar a sociedade que se levanta com seu suborno. Não estamos aqui para agradar aqueles que detêm recursos para nos fazer calar. Nós somos o povo revestido da autoridade do Senhor. E essa palavra da ressurreição é a palavra que traz conforto, é a palavra que traz segurança, é a palavra que traz libertação. Nós não temos medo de nada, nem da morte, porque o Senhor Jesus está conosco. E é por isso que a igreja tem apanhado há 21 séculos. 21, olha, é tempo, hein? É tempo. Eu me lembro uma vez que a minha mãe tentou me bater. Foram poucos minutos, mas eu me lembro até hoje. Imagina 21 séculos de surra. Mas não destroem a igreja, porque a igreja está construída sobre a autoridade do Senhor dela, que é Jesus Cristo. 21 séculos de subornos, 21 séculos de versões, 21 séculos de mentiras, 21 séculos que o povo continua encontrando consolo, alegria, paz na autoridade da palavra da ressurreição. Até que Jesus Cristo volte. Por isso, meus irmãos, nós temos uma solução. Nós temos uma missão. Diz o verso 19: ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar, não a desprezar, não a guardar mentiras, mas a verdade, todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que eu estou convosco, não por alguns minutos, mas todos os dias, não em alguns dias, mas todos os dias até a consumação do século. Por isso, que ao contrário de um mundo que tenta subornar a fé, que tenta acabar com a nossa profissão, com a nossa confissão, com a nossa vida, nós continuaremos vivendo a profissão da nossa fé, a confissão da nossa fé, o amor da nossa fé, a autoridade da nossa fé. Porque quando as famílias se curvam, chorando as suas perdas, só a mensagem da ressurreição faz sentido. Só a mensagem da ressurreição faz sentido. Por isso, a igreja tem que continuar caminhando, proclamando essa verdade e não aceitando as propostas de suborno da fé que o mundo tem apresentado. Somos portadores de uma mensagem, somos um povo com uma missão, estamos a caminho. Ela acontece em casa, ela acontece na escola,
ela acontece no trabalho, ela acontece na rua, ela acontece o tempo todo. Somos um povo em missão. Não fomos subornados por dinheiro, mas alcançados pela graça. Pela graça. Maravilhosa graça. Vamos curvar a nossa fronte e vamos orar. E eu queria que você pensasse sobre essa mensagem de Cristo, aí com seus olhos fechados. Haverá o dia, vai chegar o dia, diz a Bíblia, que os céus vão se abrir. Veremos a Jesus descendo em glória e majestade. Seremos arrebatados e nos encontraremos com o Senhor nos ares. Os que estiverem já falecidos serão ressuscitados com seus corpos em glória. E nos reuniremos nos céus. Essa é a mensagem de Jesus Cristo que o mundo não quer ouvir. E a nova Jerusalém descerá dos céus, a cidade santa, onde não haverá mais sol, porque a presença do Senhor brilhará poderosamente sobre todos nós. Não haverá mais dor, corrupção, morte. Não haverão mais estratégias e versões. Nós nos reconheceremos, revestidos de glória, contemplando com os nossos olhos ao Senhor Jesus. Iremos cantar, bendizer para todos sempre ao nosso Senhor. Ele morreu. E quando todos pensavam que ele permaneceria em decomposição no túmulo, ele ressuscitou. Para que nós não tivéssemos medo da morte. Para que pudéssemos sonhar com esse dia. O dia do juízo final. Em que aqueles que enganaram, aqueles que negaram a verdade dos fatos da ressurreição, irão para juízo eterno. Mas aqueles que pela graça se renderam ao senhorio de Jesus, habitarão em glória na nova Jerusalém. É para isso que caminhamos. E o resto é resto. Foi por isso que Jesus ressuscitou. Senhor, nosso Deus e Pai, não permita que os afazeres do dia a dia, que as tristezas de um mundo corrupto, tirem de nós a alegria da ressurreição, a certeza de que um dia habitaremos contigo, onde não haverá mais dor, inveja, enfermidades, tristezas, morte. Ó Senhor, enche o nosso coração dessa santa expectativa. Ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias para que alcancemos o coração sábio. Faça com que possamos sentir todos os dias aqui nessa terra a segurança de que o Senhor está conosco todos os dias. Mas acima de tudo, Senhor, nos faça um povo revestido da Tua autoridade em missão e em missão. Para que a nossa vida tenha sentido e razão. Para que a proclamação da ressurreição de Cristo esteja sempre nos nossos lábios. Obrigado, Senhor. Porque o Senhor não nos permitiu viver enganados. Obrigado, Senhor. Porque essa verdade enche o nosso coração. Em nome de Jesus Cristo oramos agradecidos. Amém. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão terna, eterna e consoladora do Espírito Santo de Deus,
esteja com todos vós, com todo o povo de Deus, agora e para todo sempre. Amém.